Um dos casos da minha trajetória, um dos casos engraçados. All I wanna do is make my mama proud. Never wanted to let my mama down. Staring from the ground, looking at the clouds. A million views later, look at me now. E aí, gente, agora estamos aqui com o Breno, que foi jogador profissional, tudo. Vai estar falando um pouco da carreira dele como profissional, depois como treinador de futebol e amador também, no futebol amador. A primeira pergunta que eu queria fazer é que tu acha que era lá de Cuiabá, foi parar para começar a base no Avaí? Bom, primeiro, boa tarde, Nicolas, obrigado pela presença, obrigado pelo convite de estar participando desse bate-papo contigo. Bom, é uma longa história e uma história que já está de certa forma antiga, porque já estou um pouquinho velho, né? 34 anos hoje. E a minha história em Santa Catarina começou no ano de 2003. Né? Eu tinha 17 anos, morava em Cuiabá, treinava futebol, tinha o sonho, como muitos garotos, de ser atleta de futebol, poder viver do futebol, a grande paixão de 9 em cada 10 brasileiros. E numa Taça São Paulo de 2003 eu tive a oportunidade de defender a camisa do Cuiabá Esporte Clube, que é o clube que hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro, né? E nessa Taça São Paulo eu joguei contra o Avaí, foi onde surgiu o interesse do clube catarinense. E em comum acordo eu já vim de São Paulo, eu já vim direto para Florianópolis já para integrar a categoria de base. São Paulo não era até sub-20 o máximo? Ela é sub-20, então assim, não pode ter 21 anos. Eu tinha 17 na época, eu ainda era da categoria juvenil, mas o treinador da época, ele observou o campeonato mato-grossense de sub-17, e ele viu que ele enxergou condições, né, no meu futebol de mesmo 3 anos abaixo da competição, de poder suportar a competição e colaborar com a equipe de alguma forma. E depois, lá em 2006, tu foi entrar no profissional do Avaí. Perfeito. Como é que aconteceu isso assim? Eu cheguei em 2003, era o meu primeiro ano era a minha transição de juvenil para júnior, primeiro ano de júnior. Mesmo sendo o primeiro ano, eu consegui um espaço na equipe titular do Sub-20 do Avaí, e durante o campeonato, com o meu rendimento nos treinos, com a minha participação como titular nos jogos, eu tive condição de exigir, de conversar e de propor um contrato, e onde foi aceito. E o Avaí assinou meu primeiro contrato profissional ainda em 2003. Ficou 2 anos ali, né? Foram 3 anos de contrato profissional. Eu fiquei os 3 anos de júnior, dos 3 anos eu joguei os 3 titular, e dos 3 a gente foi campeão em 2. E um ano que a gente não foi campeão, inclusive, foi o Criciúma que ganhou naquela época. Então, nesses 3 anos de juniores eu consegui colaborar, consegui mostrar meu potencial. E em 2006, quando finalizou esse primeiro contrato, foi onde teve a minha subida para o profissional, no ano de 2006, na Série B. E a prorrogação de um contrato por mais 3 anos. Aí eu vi que também em 2007 saiu do Avaí e foi parar no Marcílio Dias. Perfeito. Foi como empréstimo ou saiu do Avaí e foi para lá? No meu segundo contrato, na renovação, foram mais 3 anos. Então eu joguei desses 3 anos, os dois primeiros anos do segundo contrato, eu joguei 2 Série B com o Avaí. No terceiro ano, propuseram para mim um empréstimo, né, que era o Mauro Ovelha, o treinador do Marcílio Dias, e ele pediu a contratação, o empréstimo, e o Avaí me comunicou, e eu achei que era uma oportunidade legal de estar me desvinculando daquele clube onde eu era a prata da casa. Eu sentia a necessidade, a oportunidade de sair e buscar mesmo fazer meu nome e ganhar meu espaço no futebol profissional, sem aquele rótulo de ser o prata da casa do Avaí, o menino que subiu da base, porque querendo ou não a gente sabe que isso acompanha o atleta quando ele permanece no clube formador. Né? E depois jogou no Avaí, passou com o Marcílio Dias,
E no mesmo ano, 2007, tu foi lá para outro país, lá na Albânia. Essa história... Foi lá pro outro lado do... Foi, na verdade, é um dos casos da minha trajetória, um dos casos engraçados se não podemos dizer trágico. Tem na minha ficha na CBF, consta esse clube, mas eu nunca nem viajei para lá. Coisas que acontecem no futebol e que muitas vezes as pessoas não ficam sabendo. Eu estava empregado no Marcílio Dias, disputando a Série C, e o empresário, esses intermediadores que chamam, né, me ligou dizendo que tinha uma proposta de um time da Albânia, era uma proposta interessante financeiramente para mim, o país não tanto, mas a proposta financeira pesou bastante. E eu acabei pedindo a rescisão do Marcílio Dias porque o rapaz, o intermediário ali, o presidente, falou que mandaria a passagem na semana seguinte. E foi um aprendizado muito grande para mim, porque eu era novo, eu tinha 22 para 23 anos. E depois desse episódio a gente aprende com os erros e nunca mais cair nesses contos, nessas negociações mal fundadas, porque jamais tu pode pedir a rescisão de um clube sem ter assinado pelo menos um pré-contrato, garantia, né? Que vai pra uma garantia. E aconteceu que não mandou a passagem, arrumaram 1000 desculpas depois e eu acabei passando por uma situação complicada porque já tinha me desligado do Marcílio Dias e fiquei 6 meses preso, né? Porque como na CBF tem minha ficha esse clube, eles usaram meus documentos para outro atleta jogar ilegalmente. Então consta que eu joguei 6 meses na Albânia, mas alguém recebeu... Consta que no ano seguinte tu tava lá também. Isso. Tava em 2017 e o 2018 inteiro. E nesse meio tempo eu fui pra Chapecoense e eu tive que ficar na Chapecoense só treinando 3 meses, esperando, sem poder jogar, porque meu documento não via. Depois... Esperando acabar o contrato ativo na Albânia para poder estrear pela Chapecoense. Só foi estrear na Chapecoense lá em 2009. 2009, exatamente. Aí depois tu foi lá pro Atlético de Aichinger, 2009. É um nome estranho, Aichinger, mas é o Atlético de Birama. Porque eles botam um nome bem diferente. Clube Hermann Aichinger, é um nome alemão, mas em Santa Catarina é conhecido como Atlético de Birama, fica mais fácil a pronúncia. Aí depois foi pro Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. Isso, foi a minha primeira saída de Santa Catarina, fui com Tonho Gil, um grande treinador, um treinador que contribuiu muito para a minha carreira, e ele me fez esse convite para jogar o Campeonato Gaúcho, um campeonato que eu me identifiquei bastante por ter característica de um volante marcador. A minha primeira característica sempre foi a marcação, então acredito que casou muito bem com a característica e os moldes do Campeonato Gaúcho. Aí depois tu foi rodando vários times aí, depois voltou para Santa Catarina de novo, lá no Guarani. Guarani de Palhoça, exato. Que jogou agora, foi em 2014. Aí a volta, tive uma segunda passagem pelo Atlético de Birama, passei pelo Inter de Lages em 2013, então foi a volta minha para Santa Catarina foi depois do Inter de Lages, que eu estava no Espírito Santo em 2013. Aí vim pro Atlético, pro Inter de Lages. Saiu. Isso. Aí com o Guarani foram 2 anos, um acesso da Série B para a Série A do Catarinense e depois, no último ano meu como profissional, joguei a primeira divisão com o Guarani da Palhoça. Quando acabou, eu fui pro Concórdia. E aí ali eu encerrei. Mas ali tu já tinha decidido que não ia jogar mais? Não. Aconteceu? Aconteceu, como tudo na minha vida, foi acontecendo. Eu procurei sempre acompanhar os estudos junto com a carreira para que o dia que eu decidisse parar por algum motivo, se fosse por lesão ou se fosse por escolha minha, eu queria ter essa decisão muito tranquila, sem precisar ficar dependente do futebol, de não ter condição de fazer uma outra ocupação. Então eu continuei meus estudos e quando acabou em Concórdia e eu vim para cá e para Criciúma e conheci o futebol amador aqui, que eu não tinha nem ideia que o amador aqui era tão forte, tão levado a sério, com investimentos tão altos. Quando eu conheci, eu ainda tinha a perspectiva de retornar no final do ano para jogar o estadual novamente, no início de 2016. Mas aí eu joguei Alarme com o Metropolitano, nós fomos campeão da Alarme, fomos campeão estadual e começaram a aparecer algumas coisas já como professor, como treinador. Já era formado na educação física? Não, ainda não, estava cursando, mas já trabalhando como estagiário.
e eu senti que era uma oportunidade legal que eu não podia deixar ela passar, né? Se eu voltasse pro profissional, eu perderia esse vínculo com o amador, que de certa forma era uma chance que eu tinha de continuar jogando bola num nível bom, que não seja pelada de fim de semana. E o nível aqui da Alarme, da região, é muito alto mesmo, né? Um nível bom para jogar. E aproveitar ao mesmo tempo para começar a encaminhar a segunda etapa da minha vida profissional, que eu sempre projetei, que seria jogar profissionalmente até onde eu quisesse, que eu achasse que era vantajoso jogar. E no momento que eu decidisse parar, encaminhar, passar um pouquinho dos ensinamentos, das experiências que eu tive dentro do campo para as crianças, para os jovens que quisessem ter o mesmo sonho que eu tive, transmitir esse conhecimento. Eu sinto que é meu papel social transmitir tudo que eu aprendi com o futebol para alimentar o sonho de outras crianças que querem seguir esse mesmo caminho. E quando tu jogava, tu estava no amador, estava cursando educação física e tal, estava fazendo estágio, já estava no estágio aqui no clube? Em 2015 ele ainda estava no Metropolitano, cursando na Unesc e trabalhando como estagiário em Siderópolis, no projeto Tigrinhos. Tá. Final do ano, um ano depois, convênio com a Unesc. Exatamente um ano depois que o Criciúma me fez o convite para estar treinando rendimento, né? É diferente do projeto social, onde os objetivos são, por mais que seja futebol, por mais que seja sonhos de jovens atletas, levar a família, rendimento e social, são coisas distintas. E eu vi uma oportunidade bem legal, vim para o Criciúma um ano depois de ter encerrado minha carreira, e hoje já estou 4 anos no Criciúma, no clube, hoje atualmente com a categoria sub-14 também, e aprendendo, engatinhando. 4 anos é pouco para a vida, para essa segunda etapa que é treinador de futebol. Eu estou ainda, digamos que na categoria de base mesmo, que é aprendendo. E depois, teu sonho é você jogar no time profissional. Vamos falar agora do amador. No Metrô, no Caravaggio. Vocês passaram agora para outra fase do catarense no amador, no profissional. Agora vocês vão enfrentar quem ali? Então, nós estamos jogando com o Caravaggio, nós estamos disputando duas competições simultâneas, né? Alarme e o estadual de futebol não profissional. No último domingo nós tivemos o clássico, a segunda partida da semifinal, onde a gente perdeu a partida, mas nas disputas por pênaltis nós saímos vencedores e passamos. E agora o próximo compromisso é a final contra o time náutico, né, de Florianópolis, do bairro Santinho. O primeiro jogo em Florianópolis, dia 9 de novembro, e o segundo jogo para definir o campeão aqui no Caravaggio, no dia 25. E, paralelo a isso, no próximo fim de semana, inicia a semifinal da Alarme contra o Araranguá. Primeira partida no Caravaggio e a segunda partida lá em Araranguá. E é isso aí. Agora foi um pouco da história dele, assim. Vou dando agradecimento para ele. Valeu, Nicolas. Boa sorte na carreira dele lá no Caravaggio, aqui no Criciúma. Tendo revelado bons jogadores aí para nossa torcida. Ver se um dia da gente nesse time aí que não chega nunca na Série A, nunca. Só fica lutando para não cair. Vamos ver aí. Nicolas, queria te agradecer, tá, pelo carinho, pela dedicação que tu tem. Eu acompanho o teu trabalho ali nas redes sociais, procurando entrevistar, bater esse papo para conhecer um pouquinho da história das pessoas. Eu acho que isso é difícil ver alguém que vai mesmo a fundo para querer, como tu veio preparado, sabendo a minha carreira, né, desde a época que eu iniciei até agora como treinador, como ainda atleta de amador, como ex-atleta profissional. Bacana seu trabalho, acho que é bem interessante, leva para as pessoas em casa através da mídia hoje, da modernidade, da tecnologia que nós temos, levar um pouquinho da história dessas pessoas que fazem parte do esporte nosso regional. Então assim, obrigado mesmo, foi um prazer trocar essa ideia contigo, e vou continuar acompanhando o teu canal para ver e conhecer um pouquinho mais também de outras pessoas que estão envolvidas no nosso esporte, tá bom? Abraço. Valeu, abraço.
Listen, making my future lit for me. I'm doing it